Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que sim. Mas eu quero falar algo muito sério com você. Eu pensei muito se eu gravava esse vídeo, mas o Espírito Santo tem me incomodado e as coisas que Deus revela pra gente não são para ficar retidas, principalmente quando é um alerta, né? Quando ele mostra algo pra gente e manda que a gente faça um alerta, né? Então, primeiro eu quero ler para você a palavra que está em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Glória a Deus por essa palavra. Mediante essa palavra, eu quero trazer para você uma mensagem que realmente é mais que um alerta de Deus para minha vida e para a sua. Há uns dias atrás, o Senhor me deu em sonho uma visão muito forte mesmo. E essa visão, ela tem me incomodado até hoje. Até hoje, porque, sinceramente, eu pensei se eu realmente trazia isso aqui, mas Deus tem me incomodado, o Espírito Santo tem me incomodado, porque realmente é um alerta. Nessa visão, eu via uma destruição muito grande no Brasil. Eu via cidades sendo engolidas pela terra. Eu via o chão se abrindo e cidades, prédios, casas caindo, né, dentro dessas crateras. E eu via uma avalanche de lama muito grande, levando casas, pessoas, né? E eu tentava salvar algumas pessoas e eu não conseguia porque elas não me ouviam. Elas não me ouviam e eu dizia para elas: segura em tal lugar, e elas não me ouviam. E hoje, né, passado alguns dias, todos os dias meditando nessa visão, hoje eu vejo que aquelas pessoas, né, que eu tentava alertar, falava para segurar em algum lugar e elas não ouviam, por quê? Porque o próprio Senhor, ele nos avisa das coisas que ele vai fazer, né? E aqueles que dão ouvidos, né, ao que Deus está dizendo, ao que Deus está alertando, né, aqueles que realmente têm uma percepção espiritual, né, entende que é o próprio Deus alertando, eles se consertam e são salvos, né? Então, naquela visão, poucas pessoas conseguiam chegar até onde eu estava, porque eu ia guiando elas e falando para elas: vem para cá, segura em tal lugar, vem para cá. E quando aquelas pessoas chegavam naquele local onde eu estava, uma chuva vinha sobre elas. Uma chuva vinha sobre elas e ia lavando toda aquela lama que estava sobre elas. E o que eu entendo com isso, perdão pelos meus cachorros, mas o que eu entendo com isso é que aqueles que recebem o alerta de Deus, aqueles que se consertam diante de Deus, só um minutinho, já volto. Então, aqueles que recebem o alerta de Deus, né, e se consertam, esses serão salvos, serão purificados. E o que o Senhor está nos alertando? O Senhor está nos alertando para que nós possamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros diante dele, abandonar esses pecados que nos sujam, que nos lameiam, que lameia a nossa alma e que nos afasta de Deus, porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. O Senhor está alertando, né? Nós temos vivido dias em que o amor tem se esfriado. Jesus, ele está às portas. A própria palavra diz aqui que se o povo se arrepender, se humilhar diante de Deus e orar, ele ouvirá.
Ele perdoará os pecados e sarará a nossa terra. A nossa terra está doente. A nossa terra está à beira de um colapso. Jesus está às portas. Porque tudo que tem acontecido é cumprimento da própria palavra. Mas ele é misericordioso. Nós temos visto tantas pessoas sem temor a Deus, usando os altares em benefício próprio. Tantas pessoas enganando o povo de Deus, tantos falsos profetas enganando o povo de Deus. E o Senhor está irado com isso. Por quê? Porque não está existindo temor dele no coração do ser humano. Ele está dizendo: se volte para mim, se arrependa dos seus pecados, conserte a sua vida. Você que já aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador, você que conhece a palavra, está no pecado, se arrependa. Se arrependa, confesse o seu pecado. Procure uma pessoa madura na fé, uma pessoa que vai te ajudar. Confesse diante de Deus para que você seja liberto disso, para que você seja curado, para que você seja purificado. Porque o Senhor, ele está realmente cansado de tanto ver o esfriamento do amor no coração do ser humano. A visão que eu tive foi muito forte, de muita destruição na terra, de muita destruição. E ainda assim, vendo tudo isso acontecer, cada dia mais, o coração do homem está frio, gelado. Então o Senhor está fazendo um alerta: se volte para mim, humanidade. Se arrependam dos seus pecados, volte-se para mim, confesse os seus pecados, porque está chegando a hora de Jesus voltar e você está preparado para ir com ele? Como você está? Você está como as virgens prudentes que tinham azeite em suas vasilhas? Ou você está como aquelas insensatas dormindo e acordando todos os dias sem buscar ao Senhor, sem colocar azeite na sua vasilha, na sua lamparina? E quando o Senhor descer, porque um dia ele me mostrou também os céus abertos, ele me mostrou todos os anjos ao redor da terra, os céus abertos, e ele me disse: aquele que está em pecado, peque mais, aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está limpo, limpe-se mais, porque eu estou voltando. Gente, o ser humano, ele tem amado mais coisas do que pessoas. O ser humano está totalmente longe do coração de Deus. Se volte para Deus. Esse vídeo aqui é um alerta e um pedido pela sua alma. Se volte para Deus. Procure Ele enquanto você pode achar. Bata na porta dele e Ele abrirá. Bata, confesse, se arrependa e abandone os pecados. Porque Ele está às portas. Ele está às portas e nós veremos coisas terríveis acontecendo. Nós veremos ainda coisas terríveis acontecendo para que o ser humano resolva acordar e se voltar para Deus. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração. Que você se prostre diante de Deus. Reconheça os seus pecados. Abandone e se volte para Deus. Amém? Que Deus tenha misericórdia de você.